Como se tornar autoconfiante de uma forma sustentável, de médio, longo prazo e não só algo imediato, raso e superficial. Nesse vídeo eu vou te mostrar os princípios por trás de uma autoconfiança sólida, que é muito mais do que simplesmente se forçar a fazer algo, ou mesmo aquela confiança que tá ali momentânea e que a gente sabe que não vai durar. E a gente vai entender como construir essa confiança de uma forma que perpetue ao longo da nossa vida. Entender quais são os pontos de insegurança da autoconfiança, o que é esperado, o que não é e de que forma que a gente pode realmente focar para deixar a nossa autoconfiança cada vez mais forte. E o primeiro e mais importante ponto de todos é que a confiança, ela é resultado, ela não está no início. Não tem como a gente esperar se tornar confiante ou autoconfiante para daí aceitar o convite de algo, para daí fazer algo. A autoconfiança, ela precisa de ação, ela precisa de lastro. Então a gente precisa fazer muitas coisas se sentindo não confiante, se sentindo inseguro para construir de fato essa autoconfiança. Sem a ação não existe autoconfiança. Então, se eu ficar na frente do espelho falando palavras de afirmação, por mais que essas palavras possam ter um efeito de curto prazo, não é isso que vai me dar autoconfiança. Por isso que as palavras de afirmação, por exemplo, tu é muito boa, tu vai dar conta, tu sabe o que fazer, esses incentivos, mesmo se for uma outra pessoa falando para nós, eles são muito importantes, é claro, mas não são eles que vão dar a sensação de autoconfiança. A autoconfiança está muito mais num discurso de pensar assim, bom, eu vou fazer o meu melhor porque eu me preparei, porque eu tenho um histórico, porque eu quero aprender, mas se as coisas não correrem como eu espero, se acontecer algum imprevisto no meio do caminho, eu vou me reorganizar, eu vou dar conta desse imprevisto, eu vou lidar da melhor forma possível diante dessa situação. A confiança basicamente está em a gente cumprir a nossa palavra, a gente honrar os nossos compromissos pessoais, desde os menores até os maiores. Então a gente não pode esquecer da importância dos pequenos hábitos, das pequenas escolhas no dia a dia. Elas vão determinar o quanto que a gente vai se sentindo mais confiante ao longo do tempo e quanto mais riscos a gente vai aceitando correr para construir essa confiança mais sólida ao longo do tempo. Esse é um ponto importante. Imaginem uma psicóloga no início da carreira, inexperiente, acabou de se formar. A gente espera que essa pessoa se sinta autoconfiante? Por mais que tenha estudado, por mais que tenha talento, por mais que tenha muitas habilidades ali, aptidões, né, que são às vezes difíceis da gente explicar e ensinar na psicologia, como empatia, como escuta ativa, como solidariedade, enfim, amorosidade, outras coisas, essa pessoa vai precisar da experiência, vai precisar sentir na pele, vai precisar vivenciar muitas coisas, supervisionar, lapidar o que está da teoria na prática, vai ter que realmente engrossar a casca para daí então se sentir uma profissional competente, mais confiante. E é por isso que a autoconfiança tem essa característica de que ela precisa de tempo, ela precisa de esforço contínuo, então o esforço ao longo do tempo para que ela apareça, para que ela consiga realmente fazer um efeito na nossa vida no sentido da gente se sentir autoconfiante. Só que o que acontece? Se eu sou uma pessoa que me dedico, que estou ali nos bastidores, sempre buscando melhorar, sempre buscando realmente lapidar as minhas habilidades, e eu não tô falando aqui de um perfeccionismo, simplesmente, eu tô falando de realmente aquela pessoa que estuda, que se dedica, que busca se analisar, busca cada vez ser melhor, essa pessoa ela vai estar em constante conexão e constante enfrentamento mesmo, assim, relação com uma sensação de que ela não sabe. Porque se eu fico aqui bem confortável diante de tudo que eu já sei, provavelmente eu não vou só conseguir a sensação de confiança, mas de conforto. Então a gente não pode confundir uma insegurança natural de quem está aprendendo. E nesse aprendizado, né, a gente vai olhar ao longo do tempo um aprendizado contínuo. Então, quanto mais eu quero estudar, quanto mais eu quero, né, me tornar uma profissional melhor, uma pessoa melhor em alguma determinada habilidade, mais eu vou ter uma noção de coisas que eu não sei. Então a autoconfiança, ela também vai crescendo. E qual que é o ponto? A gente se tornar confiante em algumas coisas e abrir um espaço para que a gente possa sentir a insegurança diante daquelas coisas que a gente não sabe, sem se alarmar, sem se desesperar.
porque justamente essa constância no progresso é o que vai nos dar esse lastro que é tão importante para a autoconfiança e para o desenvolvimento pessoal e profissional. Então a gente já começa tirando um mito da frente de que a gente precisa se sentir confiante para fazer a determinada coisa. Por exemplo, então se eu sou psicóloga, eu preciso me sentir confiante para daí aumentar o valor do meu atendimento. Não, eu vou me sentir não confiante, eu vou me sentir insegura, temerosa, ansiosa, vou aumentar o valor do meu atendimento mesmo assim, porque esse valor, ele tá embasado na minha competência técnica, nos cursos, enfim, né? Não tô simplesmente aumentando sem me melhorar, né? A gente sempre vai pensar que esse trabalho, né, dos bastidores, enfim, tá sendo feito. E aí sim eu vou aumentar o meu valor. Então, eu aumentei meu valor, mesmo estando não confiante, mesmo com alguma insegurança, porque eu tenho eu pensei, eu avaliei, eu validei esse aumento, mas para que eu me sinta autoconfiante do meu valor, é só depois de eu ter colocado em prática. Então, essa é a lógica da autoconfiança. Eu tenho uma palestra para fazer. Bom, eu só vou me sentir autoconfiante depois que eu já fizer 2, 5, sei lá quantas palestras. Não tem autoconfiança que apareça antes que seja essa autoconfiança sólida. Então, esse é o primeiro ponto muito importante. Não existe autoconfiança sem ação. Autoconfiança é um resultado. A gente precisa se colocar à prova para se sentir confiante. Aí as pessoas vão dizer assim, tá, Ana, mas assim, e se eu me colocar à prova e der tudo errado? Eu fui fazer a palestra e aí eu não me preparei bem e eu me senti pior do que eu fui. E se eu fui lá fazer um atendimento e não fui nada bem, deixei a ansiedade falar mais alto. Fui lá, coloquei o valor da sessão e a pessoa não quis, eu perdi o paciente. Bom, a gente precisa ver isso com maturidade. A autoconfiança, ela não tem relação total com o resultado daquilo que a gente está fazendo. Essa maturidade, ela tem a ver com a gente avaliar a proporção e avaliar os riscos de uma forma medida e calculada. Então, eu não posso simplesmente me arriscar numa coisa que não tem nenhuma chance de dar certo para colocar minha autoconfiança à prova. Eu preciso de lastro, então não é numa vez que eu vou ter uma confiança enorme. São várias vezes fazendo isso e justamente a autoconfiança ela tá naquilo que eu falei no início, em eu pensar que eu me garanto mesmo se o resultado for diferente daquele que eu desejo, mas eu espero vários resultados possíveis. Então, quando eu coloco o meu valor de sessão novo, por exemplo, meu valor de atendimento novo, enfim, eu tenho uma base daquilo, de por que eu tô fazendo aquilo e também eu lido com os riscos possíveis. Um deles é a pessoa não conseguir pagar, ou enfim, não ter coexistência ali com aquele valor e faz parte do jogo. Então a gente não pode querer a autoconfiança tendo uma mentalidade infantil de que tudo tem que sair como eu espero, como eu quero, porque senão eu sou tão frágil que eu desmorono. Lembra que eu falei de criar a casca? Então é essa lógica, a gente precisa ir criando a casca. Por exemplo, eu quero chamar uma amiga para tomar um café, mas eu quase não chamo ninguém e eu não tenho segurança para fazer isso. Isso não é natural para mim, não é uma coisa que eu domino, que é tranquila na minha vida. Então, sempre que eu for fazer um convite assim, eu vou ficar pensando, como que eu vou falar, qual o melhor momento de falar, enfim, porque eu não tenho essa habilidade. Se eu quero colocar essa habilidade à prova e construir minha autoconfiança nas relações interpessoais, por exemplo, relações de amizade, eu preciso colocar à prova e também lidar com a chance da pessoa não aceitar, sem que o sim dessa pessoa, o sucesso daquilo ali tenha a ver com a minha autoconfiança. Então eu alinho expectativas, eu vou alinhar expectativas no sentido de, pode ser, né, por exemplo, eu vou convidar, mesmo se a pessoa disser que não, eu sei que a minha parte eu fiz e eu fiz dentro do possível, eu estou me lapidando, então só de eu ter convidado, de eu ter mandado mensagem, enfim, isso já vai servir, porque senão a gente começa a distorcer as coisas para manter uma lógica de que a gente evite o desconforto e aí se mantenha naquele conforto, naquela sensação ali de conhecido em que a gente não sai do lugar. Só que aí a autoconfiança fica cada vez mais longe. E falei de amizade, deixa eu me apresentar aqui porque eu me sinto falando com amigas aqui nesse podcast, que é você também se precisa. Eu sou a Ana Streit, eu sou mestre em psicologia e saúde, especialista em TCC, sou psicóloga clínica, sou mãe de um menininho, coisa mais fofa do mundo, me realizo muito na maternidade e esse é o espaço aqui pra gente lembrar das coisas que a gente precisa fazer por nós mesmas. Então, são coisas, a autoconfiança é uma delas,
que a gente não delega. Ninguém pode se tornar autoconfiante por mim. Eu preciso ir lá e fazer. O desenvolvimento pessoal todo tá nessa lógica, né? Então a gente também se precisa, você também se precisa nesse sentido. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua paciência. E se tu gosta desses conteúdos de psicologia e de desenvolvimento pessoal, a psicologia dessa forma compreensível, se inscreve aqui no canal ou dá tua avaliação aí no Spotify, seja onde tu estiver assistindo ou ouvindo esse episódio, que ajuda muito o conteúdo a chegar em mais pessoas. E continuando o nosso assunto aqui, a autoconfiança, ela precisa do compromisso da gente com a gente mesmo e a gente precisa desse compromisso apesar da nossa emoção. Então, qual que é um outro erro que as pessoas cometem? Elas fazem as coisas ou se comprometem estando com a emoção correlacionada, o que é muito gostoso. Por exemplo, eu me matriculo na academia no momento em que eu tô lá motivada por alguma coisa, vi um vídeo legal de alguém, ou uma motivação também pode ser um choque, né? Tirei uma foto e fiquei apavorada com aquilo ali que eu vi, que eu tava evitando há muito tempo, então eu me matriculo na academia. Mas aí chegou o dia de eu ir, é cedo, tá friozinho, eu preciso levantar da cama, mas eu tô com sono, então a minha emoção não tá relacionada com o que eu quero fazer. Eu tô com sono, eu quero ficar dormindo e é o momento em que eu me comprometi a ir na academia. Como que eu conquisto essa autoconfiança? Indo apesar da minha emoção. Então, isso é essencial. Falando algo que eu preciso falar, apesar de não querer mais falar. Apesar de estar com vontade de evitar aquilo dali, eu vou falar igual. Eu vou mandar um presente de aniversário mesmo achando que é constrangedor. Porque eu quero criar coisas novas na minha vida. Então, tô dando exemplos aleatórios aqui de coisas que façam sentido no momento. Se não fizer sentido, também é outra história. Mas assim, a gente não pode esperar que a emoção esteja relacionada com a ação para que a gente faça, porque senão a gente perde muita oportunidade de criar autoconfiança. Essa mentalidade de que a gente é capaz de seguir a nossa palavra, de fazer o que a gente planejou, ela é muito importante para essa sensação de autoconfiança e também para a maturidade, para a gente construir um compromisso com a gente mesmo. Pensa na confiança que a gente dá para uma outra pessoa. Essa outra pessoa, ela precisa ter feito várias coisas para conquistar nossa confiança. Não é simplesmente uma hora ou outra que ela vai ganhar aquilo ali. Não, são várias ações ao longo do tempo que fazem essa pessoa ganhar a nossa confiança. E é assim que precisa ser, algo ao longo do tempo, constante, porém presente, né? Existe uma coerência ali, apesar das incoerências, apesar da imperfeição. A confiança, ela também se constrói assim. Então a gente precisa dessas ações fiéis, né, leais com o nosso comprometimento, com a nossa palavra, apesar do clima, apesar do nosso estado emocional, apesar da nossa insegurança do momento, a gente vai ali plantando, né, coisa, passinho de formiguinha mesmo, para que a gente consiga chegar nesse lugar de se sentir autoconfiante, de sentir que a gente tem palavra, que a gente honra a nossa palavra, né, isso é tão importante. E falei da constância, né, fiquei pensando aqui, nós mulheres que temos uma saúde cíclica, então pensando num mês, nem tô falando das emoções isoladas, mas o ciclo menstrual ele acaba sendo mais evidente nesse sentido, então a gente consegue enxergar muito bem ali qual o período do mês que a gente tá mais inclinada a se comprometer com coisas, mais motivada, mais com gás, qual período do mês a gente fica mais querendo jogar tudo pro alto, qual período do mês a gente fica mais pesada, mais cansada, mais deprimida. Então tudo isso vai oscilar, são obstáculos que a gente precisa tirar da frente, porque a autoconfiança ela precisa dessa coerência e fazer o que a gente pensou em fazer, o que a gente planejou, não necessariamente ser como uma punição ou algo rígido. Porque a rigidez, ela não é autoconfiança. A autoconfiança, ela tem um espaço para que um dia eu tô muito cansada, eu tô com dor, eu não vou fazer aquilo que eu me comprometi. Mas não é custe o que custar. Mas eu entendo esse porquê. E não é uma coisa assim negociável, superficial e barata, né? É muito simples a gente tirar da frente. Então existe uma lógica ali, mas também existe uma compaixão, uma racionalidade mesmo, né? Então assim, bom, não é rigidez, porque senão a gente já sai se criticando de novo, mas essa autoconfiança de a gente poder bater no peito e pensar assim, cara, eu disse que eu vou aparecer, né? Então, porque eu faço o que eu me comprometo. Essa sensação é muito importante. Um outro ponto que tem a ver
com tudo isso que eu tô falando é que o nosso cérebro, ele é programado para que a gente sobreviva. Ele não é programado para o nosso bem-estar. Então a nossa mente, ela fica avaliando se a gente tá sobrevivendo, se a gente tá em algum perigo ou se a gente precisa ficar vigilante para algumas coisas. E o que isso tem a ver com a autoconfiança? Porque o nosso cérebro, ele mapeia evidências antigas de perigos e ele quer que a gente se atente a essas evidências até que a gente construa novos caminhos, novas evidências. E todo novo aprendizado, né, novo comportamento que a gente quer, todo novo caminho da nossa vida e todo novo progresso que a gente quer fazer na vida é um caminho novo. Então é comum, é esperado que o medo apareça, que a gente se alarme diante de coisas que parecem muito pequenas e muito bobas, porque são coisas novas e o nosso cérebro tá ativando ali essa sensação de peraí, a gente nunca fez isso, vamos voltar porque a gente sempre fez. Eu não sei se tu vai sobreviver assim, só porque hoje tu resolveu correr, tu acha que simplesmente tu vai correr lá plena. Não, teu cérebro vai ficar te avisando, tem uma pessoa ali, olha, talvez vai virar teu pé, e se tu te quebrar, e se tu ficar muito cansada, e se tu não leva água suficiente. Então, é esperado, é normal a gente ter esses pensamentos e justamente manter a constância, manter os hábitos, claro, de uma forma ali que a gente se sinta segura, que a gente se sinta capaz de dar conta. Então, por exemplo, na primeira vez que eu vou correr, eu não vou fazer um trajeto ou um horário que eu fique em perigo, ou enfim, né, que eu me exponha a tantos riscos. Eu vou fazer algo mais seguro, mais controlado, mais compatível com a chance de dar certo. Porém, eu vou precisar manejar os meus pensamentos. Isso é essencial para todo mundo. A gente precisa ter essa batalha interna ali, principalmente das coisas novas. E a emoção, ela segue o movimento, não é o movimento que segue a emoção. Por isso que a gente precisa ter movimentos novos para ir ajustando as nossas emoções, para ir tendo novos sentimentos, novas relações com aquelas coisas, os comportamentos da nossa vida, as coisas novas. E a autoconfiança está junto disso. Então a gente precisa aguentar, tolerar um certo desconforto diante das coisas novas, para que a gente comece a pouco ter esse lastro, mas sabendo que a insegurança e o medo são normais nesse processo, são esperados, então não se alarmar porque a gente não está sentindo só plenitude, né? Esse perfeccionismo emocional é muito importante a gente limpar da mente. E algumas coisas que eu queria destacar aqui, que talvez vocês já saibam, mas a primeira coisa é que evitar o medo, evitar o desconforto, só vão fazer com que a gente se sinta mais fraco, mais frágil e esses pensamentos ruins cada vez vão ter mais força. Então a gente precisa enfrentar em desafios que a gente vai ter alguma margem de gerenciamento, não é se jogar numa coisa assim super difícil, né? Desafios ali na medida que a gente vai dosar, né? Que a gente vai fazer baby steps, então a gente vai mensurar bem qual que vai ser a nossa ação proporcional. É usar mesmo a cabeça para pensar nessas coisas, né? Não é, por exemplo, se matricular num triatlon, sendo que tu nem na academia vai direito. É ter uma noção assim mais básica ou dividir em etapas menores para que tu consiga visualizar que esse resultado, né, ou enfim, ou mesmo que a conclusão dessa meta, desse objetivo, enfim, seja atingida. Coisas que ajudam, que eu fiquei pensando, a gente fazer alguns registros do nosso progresso, é poder realmente ver as coisas pequenas. Então assim, eu não vou daqui a pouco ver um resultado no espelho, ou na balança, ou nas medidas tão rapidamente, mas eu vou conseguir ver um resultado daqui a pouco vendo que eu fui, todas as vezes que eu me comprometi de ir na academia, eu fui. Então a gente tem esse olhar de valorizar mesmo aquilo que a gente está fazendo, poder celebrar o nosso processo, né? Poder dar valor para aquilo que a gente está fazendo, e mesmo que seja a construção da autoconfiança nesse início, né? A confiança na nossa palavra, a confiança no que a gente está fazendo, porque parando para pensar é muito triste se nem a gente acredita na nossa palavra, né? Então assim, quem vai acreditar, né? Então a gente poder ter essa visão mais positiva da gente mesmo, não baseado só no sentimento, mas baseado num olhar de admiração pelo nosso esforço. Não é simplesmente a gente admirar as pessoas que conseguem as coisas, mas a gente admirar também aquelas que se esforçam para isso e que nesse esforço contínuo, mais hora, menos hora, vão acabar também tendo resultado daquilo que elas desejam, né? Enfim, dentro das
devidas proporções, salvas as proporções aqui, a gente poder também ter esse olhar de que com a autoconfiança, e quanto mais cedo a gente conseguir construir ela, mais a gente vai estar diante daquilo que a gente deseja para nossa vida, seja o que for, sejam coisas muito pequenas, sejam coisas maiores, nosso âmbito profissional, de carreira, enfim, as coisas que realmente fazem o nosso coração bater mais forte. Então a gente se dá o direito de também se permitir sonhar, mas não ficar em sonhos vazios, né? Sonhos em que a gente tá ali no dia a dia construindo. Seja bater a meta de água por dia, ou se esforçar para levar a garrafa, para tomar água, para ir mais vezes no banheiro, né? A gente poder enxergar o nosso progresso é muito importante. Então, ao invés de a gente se debruçar em metas esmagadoras, em coisas que a gente já fica ansiosa só de pensar, só de olhar no papel, a gente começar com coisas pequenas, coisas plausíveis, pequenos passos do dia a dia que a gente possa realmente colocar em prática, né, experienciar, porque essas pequenas coisas não são pequenas ao longo de muito tempo, né? Então, são os juros compostos dos hábitos positivos que fazem tanta diferença e trazem tanta eficácia para a nossa vida. Para quem tem dificuldade em mensurar essas metas, para quem tem dificuldade de pensar nesses passos pequenos, uma terapia comportamental pode ajudar bastante nessa planificação mesmo. Mas lembrando que é fundamental que a gente passe também a olhar em profundidade por que a gente tem aquela dificuldade ali. O que será que pode estar por trás de a gente não conseguir fazer algo muito simples, que para as outras pessoas é algo muito simples, mas que para nós está sendo esse desafio tão grande. Então, às vezes, a gente precisa de ajuda profissional, não só para essa coisa mais comportamental, mas principalmente para pegar e olhar a fundo o nosso medo, o que pode estar relacionado com essas dificuldades, né? Que necessidades não estão atendidas que a gente precisa atender para daí sim conseguir tirar da frente e aí fazer, né, essas coisas que parecem tão simples e que só ficam simples e fáceis quando a gente realmente consegue limpar. E lembrando que o simples não necessariamente é fácil, né? Às vezes o simples é difícil. Ele fica fácil depois de muito esforço. A autoconfiança, né? É uma coisa simples, porém ela não é fácil da gente ter. A gente precisa tempo. E tempo que a gente não sabe quando vai ser o ponto de virada. Então eu não sei se eu vou ter confiança em fazer uma palestra ou em gravar um vídeo depois de ter gravado 5 vídeos ou ter dado 5 palestras ou de ter gravado 100 vídeos, ou qual que vai ser o número que eu vou realmente começar a me sentir confiante, me perceber confiante. Então a gente não sabe, a gente só vai ali pouco a pouco construindo isso e acreditando que mais hora menos hora essa confiança vai chegar, porque ela é um resultado, ela é numa equação 2 mais 2 igual a 4, o 4 é óbvio ali no final. Então a autoconfiança ela é óbvia também quando a gente faz as coisas com comprometimento. Então, para a gente fazer um resumo aqui e encerrar esse vídeo da melhor forma, já poder sair aqui e colocar em prática, né, algo que vai nos trazer essa confiança ao longo do tempo. Primeiro ponto é cumprir os nossos combinados. Parar de negociar com a gente mesmo das pequenas coisas do dia a dia, seja a água, seja estudar, seja a leitura, seja a academia, o hábito que for, cumprir aquilo que tu realmente está falando para ti mesmo, seja o horário de acordar. Isso é muito importante na construção da autoconfiança, mesmo que não tenha diretamente ali uma sensação de autoconfiança. A segunda coisa, a gente ver o progresso é importante, a gente entender que essa sensação que a gente está querendo morrer ali na hora de fazer uma palestra, ou que a gente está morrendo de medo de algo, de falar, de ter uma conversa difícil, isso faz parte do progresso, isso faz parte do processo. O início ele é mais difícil mesmo, mas a gente poder olhar, bom, uma conversa eu tive e foi muito horrível, a segunda já não foi tão horrível assim, é o que vai fazer a diferença e que vai nos dar esse gás pra gente conseguir se manter no progresso, se manter na caminhada. O terceiro ponto é a gente se colocar em situações que vão nos tornar mais autoconfiantes de propósito. Não é a gente ficar esperando a oportunidade de cair do céu, é a gente fazer combinados com a gente mesmo e tolerar o desconforto. Hoje a gente tem a internet aí, mas existem várias formas que a gente pode se desafiar cada vez um pouquinho mais, tendo bastante cuidado com o que a gente vai fazer, que sejam metas realistas, mas que a gente possa ir esticando
praticando um pouquinho mais para realmente engrossar a casca, como eu falei para vocês. Um outro ponto é a gente saber que a confiança, ela tem a ver com coragem e com comprometimento. A confiança, ela não vem do nada, do momento aleatório em que a gente acordou inspirada. E também a confiança não é a gente não ter medo simplesmente, mas a gente fazer apesar do medo e a gente sentir que se garante mesmo com medo, mesmo insegura, mesmo sem ter controle sobre os resultados. Olha que bonito isso, a gente poder bater no peito e pensar assim, cara, eu consigo lidar com os resultados que forem aqui, com as consequências que forem aqui, porque eu tô me preparando, porque eu tenho habilidade, porque eu vou pedir ajuda se eu precisar. A confiança, ela vem desse lugar e não da ausência de medo. E treino. Então, prática do desconforto, treino das habilidades que sejam, se colocar mesmo na arena da vida, como dizia Brené Brown. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para ti. Se tiver feito, manda para alguém que tu acha que pode se beneficiar também desse conteúdo, compartilha, que ajuda bastante o conteúdo a chegar em mais pessoas. Muito obrigada pela presença e nos vemos na próxima segunda, no episódio novinho aqui toda semana.